Tatiane, do Ministério do Vila Guilherme. Convidei ela para a glória do Senhor, ela aceitou. Eu quero convidar meu pastor para estar orando por ela em nome de Jesus Cristo. E eu já quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor, amém? Quero agradecer também a missionária Andréia, que aceitou meu convite para estar aqui, amém? Deus abençoe, viu? Aleluia. Vamos ficar de pé. Um momento especial agora do culto. O momento mais especial é este. É o momento de você receber a palavra. Nós já louvamos, já adoramos ao nome do Senhor. Né? E eu estou tão contente de ver o Douglas ali, que o coração está estourando. Né? Glória, meu irmão. O Douglas caiu do meu filho, que toca bateria no colo. Na mocidade. Muito obrigado. Eu já falei com a mãe, traz ele para cá. Estou morrendo de saudade. No final do culto quero te dar um abraço, tá? Não corre. Deus tem uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos pedir a Deus. Pai, Senhor, querido amado Deus, eu louvo porque o Senhor é tão bom e é tão maravilhoso. Eu sei, Senhor, que a palavra o Senhor já revelou e já deu para a sua filha entregar a nós. Não permita que ela leve para nada para casa. Que ela possa deixar tudo de Deus aqui para nós que viemos receber, Deus. Viemos ouvir a Tua voz, Deus. Não aquilo que eu queira, mas aquilo que nós precisamos. E o Espírito Santo nos ajude nessa noite a poder compreender e entrar a palavra sobre os nossos corações. Nós te louvamos e agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, quero estar feliz nesta noite, estar diante da presença do Senhor. Quero justificar o meu atraso, porque eu e meu esposo nós dirigimos ali a sede e ele veio me trazer e depois ir para a igreja. A Adriana até pensou que ele viria comigo, mas quando um sai, o outro tem que ficar, né? Quero louvar a Deus também pela missionária, vida da missionária Adriana. Ela me fez o convite em março, pastor. Eu ia dizer não, porque eu fiz uma cirurgia, irmãos, na garganta em dezembro. E o médico falou que é para mim ficar no mínimo 1 ano sem cantar, sem pregar. Aí eu fingi que eu obedeci, né? Falei, tá bom, pode deixar. Eu não vou poder falar muito alto, porque a minha voz está falhando. Fui no médico, pastora. Você acredita que tinha um tumor na minha garganta, igreja? E aí eu fui fazer o exame. Graças a Deus, Deus preparou um convênio para o meu esposo. E eu já fiz o exame, já fiz a cirurgia. Coisa rápida. Já fiz a biópsia e já vi o perapenigno. Nessa hora o coração treme, né? Você fala, Senhor, tem misericórdia. E para a glória de Deus, irmãos, deu tudo certo. Então por isso eu não posso ficar gritando. Mas a gente não vai se calar em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Silva. A gente ouviu muito falar dela, irmãos. Grande admiração e respeito pela senhora. Obrigado por confiar na tribuna. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu estou na responsabilidade de hoje de estar transmitindo. Eu vim aqui faz tempo, né? Faz quanto tempo? Faz muito tempo. Eu nem lembrava mais onde era, irmãos. Mas que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus abençoe a vida da missionária Adriana. E continua firme. Fez igual Noemi, agarrou, fez igual a Ruth, né, pastora? Agarrou ali na senhora e ficou. Mas ficou bem triste quando ela saiu de lá, né? Mas fazer o que, né? Graças a Deus é bom a gente ver, irmãos, o tempo passar e ver que a pessoa continue de pé, né? Porque hoje em dia você encontra uma pessoa, você não sabe se ela é mais da igreja, se ela está com o meu marido, ou se ela está com a minha esposa, a gente não sabe. E graças a Deus a gente vê que a missionária continue de pé. Aproveitando que você está de pé, livro de Atos, livro de João, capítulo 4, e o verso 6. Nós vamos ler até o 7, amém? Apenas 2 versículos. Livro de João, capítulo 4, versos 6 e 7. Louvado seja Deus.
Eu vou estar lendo para não tomar muito tempo, bem? E diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: dá-me de beber. Louvado seja Deus. A igreja pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, ele estava a caminho de uma cidade e ele mudou a rota e decidiu passar por Samaria. E quando eu li essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração que é difícil quando Jesus ele muda a nossa rota. É difícil quando você faz um plano e Jesus fala: olha, você não vai por aqui, você vai por ali. Na maioria das vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente quer saber o porquê. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele mudou aquela rota e não foi por acaso. Eu quero dizer para você que nesta noite você não está aqui por acaso, louvado seja Deus. Quem sabe hoje não era nem o seu plano estar aqui, mas o Senhor mudou a sua rota e trouxe você aqui nesta noite, porque Ele tem uma palavra a ser ministrada ao teu coração. Louvado seja Deus. Jesus ele estava vindo da Judéia, indo para a Galiléia, e ele resolveu passar por Samaria. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus passando pelaquela cidade, aos olhos de muito, parecia que foi coincidência, mas Jesus mudou essa rota propositalmente. E o que eu acho mais engraçado é que a gente está tão acostumado a viver no nosso mundinho, no nosso dia a dia, na nossa rotina, que hoje em dia a gente não quer mais mudar a nossa rota por ninguém. Essa é a realidade da igreja. Hoje em dia a gente não quer sair do nosso conforto por causa de ninguém. A gente não quer abrir mão de nada por causa de ninguém. Essa é a realidade, gente. Não adianta a gente querer ser hipócrita. Eu duvido que se Jesus mudasse eu e você, eu falo de mim também: olha, vai lá para o Amazonas, vai morar lá porque eu tenho uma obra na tua vida. A gente questionava a Deus, murmurava, perguntava o porquê, batia o pé e muitas das vezes não obedecia. A Bíblia diz que o Senhor falou para Abraão: sai do meio da sua parentela, que você vai para uma terra, e nem explicou para onde ir. Eu imagino eu sendo Abraão: Senhor, por que eu vou ir para lá? Por que eu tenho que ir? O que vai ter lá? Como que vai ser? Aonde eu vou morar? O que eu vou comer? Por que eu tenho que ir? E o ser humano ele é dessa forma. Só que Jesus, quantas e quantas das vezes ele muda a rota para poder abençoar eu e você. E nesta noite, irmãos, nós devemos muitas das vezes tirar o nosso egoísmo, parar de pensar em nós e mudar a rota da nossa vida para poder abençoar a vida de alguém. Nós como igreja, a gente está muito acostumado a servir na igreja. É errado servir na igreja? Não é errado servir na igreja. Só que nós temos que aprender a servir do lado de fora, louvado seja Deus. Nós temos que também aprender a servir do lado de fora e muitas das vezes mudar a rota da minha e da sua vida pela vida de alguém. A Bíblia diz que Jesus passou por Samaria e Jesus, sendo homem ali, ele estava como homem, também estava cansado. Eu sei que talvez você olhe para mim e fale assim: pastora, mas eu estou cansada. Tem muitas coisas para fazer na minha vida, na minha casa. Eu tenho. Você não tem noção do tanto de coisa que eu já fiz hoje, louvado seja Deus. Hoje eu já limpei em casa, já lavei roupa, já fiz as minhas marmitas para a semana, já arrumei a minha mochila, já disse comida pronta para o meu marido. E eu fico pensando, pastora, que eu nem tenho filho. Imagina que tenho filho. Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Eu tiro o chapéu para as irmãs agora que trabalham e tem filho. Porque eu era a primeira a falar: você não faz nada, eu sou preguiçosa. E quando você trabalha, quando você tem filho, quando você tem obra, irmã, você vive cansada. Só que o nosso cansaço não pode impedir a gente de fazer a obra de Deus. O nosso cansaço não pode muitas das vezes fazer eu e você pensar só em nós. Porque se você começar a pensar só em você, você vai fugir do propósito de Deus. Porque a nossa vida é o quê? Acordar, trabalhar, comer e dormir. Acordar, trabalhar, comer e dormir. A gente não quer nem ir para a igreja durante a semana, se você parar para pensar. Eu vou lá na quarta-feira, mas o culto acaba
acorda 10 horas, eu vou acordar 3 horas, e a gente começa a colocar um monte de empecilho, e quando você vê, você não vai. Só que Jesus essa noite ele vem trazendo um alerta para mim e para você. É eu que decido a rota da tua vida. É eu que falo onde você vai, é eu que falo onde você vem, é eu que decido o que você tem que fazer. E se for necessário eu mudar a rota da sua vida para abençoar alguém, eu vou mudar, queira você ou não. Louvado seja Deus. Irmãos, até uma porta que Deus abre para nós, ela tem um propósito. Só que muitas das vezes Deus abriu a porta para você e você está lá naquele lugar de boca fechada. O Senhor quer que você fale do amor dele lá onde Ele te colocou. Ah, mas vão achar ruim, não importa, você está falando do amor de Deus. Ah, mas não vão gostar de mim. Ah, mas você está falando do amor de Deus. Eu trabalho numa obra da Sabesp, eu trabalho num canteiro de obra. E como eu sou muito comunicativa, na hora do almoço a gente está ali brincando, dando risada. A Adriana sabe como eu gosto de dar risada, como eu sou bagunceira. Só que, irmãos, ali a gente está conversando e cada um vai falar daquilo do que vive. Como os irmãos sabem, eu passei por um processo de emagrecimento, Deus me deu condições, abri uma porta, fiz uma cirurgia bariátrica. Em nenhum momento a gente tem que perder a oportunidade de falar de Cristo. A menina perguntou assim para mim: Tati, como que você casou? Eu falei: você quer saber como que eu casei? Como é que faz para poder arrumar uma pessoa boa? Eu falei: é só você orar. Tati, como você conseguiu a cirurgia? É só você orar. E a gente tem que proclamar os milagres de Cristo. Você não pode ficar de boca calada pelo tanto de coisa que Jesus ele fez na sua vida. Isso é fazer missão. Isso é fazer o íntimo do Senhor. A missão vai muito além de você colocar uma camiseta, igual a gente faz na nossa igreja, e colocar umas bandeirinhas aqui em cima. Vai muito além disso. Você é a missão aonde você anda. Você é a missão quando você fala. Você é a missão quando você dá bom testemunho. Você é a missão quando você não entra na roda dos encarnecedores. Você é a missão quando você vigia naquilo que você fala, naquilo que você faz. Você é a missão quando você vigia nas suas atitudes. O Senhor diz esta noite. E a Bíblia diz que Jesus estava ali à beira daquele poço, o discípulo tinha ido buscar comida e chegou uma mulher. Louvado seja Deus. Aos olhos de muito parecia uma mulher comum como eu e você. Só que só Jesus sabia o íntimo da vida daquela mulher. Eu e você um dia também fomos assim. Um dia nós nos encontramos com Jesus. E para muitos, como você entrou aqui nessa noite, quem sabe você estava com um sorriso no lábios, estava bem vestido, e alguém perguntou para você: está tudo bem? Você falou: está tudo bem. Só que Jesus ele sabia que não estava tudo bem. Porque Jesus, irmãos, ele conhece o nosso íntimo. Jesus, ele conhece aquilo que eu e você não consegue olhar com os olhos carnais. Jesus, ele sabe o que você está sentindo nessa noite. Jesus, ele sabe como você deixou a tua casa. Jesus, ele sabe como está o seu filho, como está o teu esposo, como está a tua casa. E ele não precisa perguntar, porque ele sabe. Um dia eu e você fomos a mulher samaritana que se encontrou com Jesus na beira do poço. Um dia eu fui a mulher samaritana que se encontrou com Jesus. E eu muitas das vezes não quis falar aquilo que eu estava sentindo, mas ele como profeta revelou e falou. E é por isso que eu levantei a mão e aceitei a ele. Louvado seja Deus. O que acontece com a igreja no dia de hoje é que nós como crentes não queremos sentar à beira do poço para poder esperar para a mulher samaritana. Muitas das vezes a gente encontra pelo caminho e não quer nem ouvir. Muitas das vezes a gente está no meio do caminho, mas a gente está tão cansado. Sabe quando aquela mulher lá no trabalho sabe que você é mulher de Deus e vem falar com você: olha, sabe, Adriana? Você fala: ih, lá vem encher o saco. Ô mulher chata. Deus quer usar você sobre a vida dela. Talvez essa mulher, ela se encontra numa situação difícil e quando ela olha para você, ela vê Deus. E é por isso que ela quer receber algo da parte de Deus. Só que talvez você falou assim: ah, mas eu estou tão cansado, eu estou tão envolvido com os meus problemas, eu nem tenho uma palavra para falar para ela. Só que a palavra ela não vai sair de você, a palavra ela não sai de mim, a palavra ela não sai da pastora, a palavra ela
pastor, quem usa nós somos Deus. E quando a gente abre a boca, é Ele que vai falar. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela viu Jesus à beira do poço, eu imagino que ela já ficou na defensiva. Porque a pessoa, irmãos, quando ela está muito ferida, ela não quer nem conversar. Você vê que tem pessoa que você cumprimenta ela e fala, vai tudo bem? Ela fala, aqui vai tudo bem. Você não sabe como é que eu estou, vem perguntando se está tudo bem. Só que Jesus, ele sabia como é que estava a situação daquela mulher. E Jesus, ele soube como iniciar a conversa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e falou assim para ela, olha, dá-me de beber. Aquela mulher estava naquele horário, na beira do poço, porque ela era uma mulher muito apontada pela sociedade. E ela foi naquele horário porque ela não queria se encontrar com ninguém. Ela não queria dar satisfação para a vida dela de ninguém. O mundo se encontra assim, irmãos. Porque o que mais tem aí fora é pessoa para apontar e para julgar. E muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, a gente também faz esse papel. E acaba muitas das vezes matando o irmão que está dentro da própria igreja por causa do nosso julgamento. Louvado seja Deus. E muitas das vezes tem que vigiar naquilo que a gente fala, porque além da gente não conseguir salvar aquele que está lá fora, por falta de sabedoria a gente acaba matando aquele que está aqui dentro. E Jesus nesta noite ele está dizendo para mim e para você, toma cuidado com o seu apontamento, toma cuidado com o seu julgamento. Se você não sabe o que você está falando, não fala. Se você não tem certeza daquilo que falaram para você, não passa para frente. Porque foi louvado aqui nesta noite, você não sabe o valor que tem uma alma. Louvado seja Deus. Muitas das vezes essa pessoa que está do teu lado, ela saiu das drogas, ela saiu do tráfico, ela saiu da prostituição. E muitas das vezes uma palavra sua pode matar essa alma. E nós como igreja, nós temos que buscar lá fora, louvado seja Deus, e muitas das vezes não matar aquele que se encontra aqui dentro. Porque é muito difícil, irmãos, a gente se levantar. É muito difícil a gente continuar firme diante da presença do Senhor. Só que muitas das vezes a gente escuta coisa que machuca, a gente escuta coisa que fere. Mas a gente não tem que olhar para Cristo, tem que olhar para Cristo. Só que muitas das vezes uma palavra, ela mata uma pessoa. Então toma cuidado, tenha sabedoria. A Bíblia diz que se você não tem sabedoria, peça para Deus. Toma cuidado quando você pegar esse microfone, nas palavras que você libera aqui nesse altar. Se não for da parte de Deus, não fala. Se for algo que está dentro de você, isso aqui não é um lugar para desabafar. Microfone não é para desabafar. Microfone é para proferir a palavra de Deus. Então, se você não tem sabedoria nas palavras, peça para Deus. Porque você vai dar conta daquilo que você fala. E aí daquele, irmãos, que através da palavra muitas das vezes mata uma alma. Porque eu sei que Jesus não chamou eu e você para isso. Jesus não chamou eu e você para apontar, para julgar. Mas Jesus chamou eu e você para amar, para acolher, para poder ouvir, para aconselhar e para poder dar direcionamento diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, falando com aquela mulher, ele falou para ela, olha, dá-me de beber. E ela falou assim para ele, olha, por que você está me pedindo de beber? Sendo que eu sou mulher samaritana e você é judeu. Você percebe que Jesus ele fez uma pergunta para ela e ela não respondeu. Ela rebateu fazendo uma nova pergunta. Quando você vê esse texto, as características dessa mulher, você vê que ela era uma mulher ferida. E a gente muitas das vezes não sabe lidar com aquele que é ferido. Principalmente aquele que é ferido na obra de Deus. Aquela irmã ali é muito cheia de mimimi. Ela é muito cheia de frescura. Qualquer coisinha já ofende ela. Aquela irmã ali, ela é muito dodói. Você não sabe como que foi a vida dela. Você não sabe como que foi para ela poder chegar até Cristo. Você vê que a mulher samaritana, ela respondeu com uma nova pergunta.
pergunta. E se você ler o texto, na resposta que ela deu para Jesus, ali já tinha uma indagação. Ah, você é judeu, está falando comigo que eu sou samaritano, por que você está falando comigo? E muitas das vezes, irmão, na igreja tem pessoas feridas que você tem que saber lidar. Você tem que saber falar. Você não pode sair falando de qualquer jeito. Eu era uma pessoa muito difícil nas palavras. E eu pedi sabedoria para Deus. Porque da mesma forma que Deus tratava comigo, eu achava que tinha que tratar com as pessoas. Ah, é assim, pronto, acabou. Não é assim, né, pastor? Quando a gente é novo na obra, a gente fala assim: ah, não, a irmã tem que entender, pronto, acabou. Um dia Deus falou comigo: Tatiana, nem todo mundo é igual a você. Você tem que saber lidar com o ser humano. Cada pessoa tem a sua particularidade. Você não sabe a forma que cada um foi criado. Você não sabe a forma e o jeito que cada um foi ensinado. Dentro da igreja aqui tem vários tipos de pessoa. E a gente tem que ter sabedoria para poder lidar com um e com o outro. E eu lembro que quando eu casei com meu esposo, Jesus ele me confrontou muito. Porque ele é totalmente ao inverso de mim. E eu aprendi muito com ele. Ele é uma pessoa muito calma, doce. Eu sou nervosa e estourada. Lá em casa eu dou 2 gritos. E ele fala: por que você está gritando? E ali eu fui ficando com vergonha. Porque não dá para você continuar sendo barraqueira se tem uma pessoa muito calma do seu lado. Aí você não vai entender o que eu estou falando, né? É ruim você brigar sozinha, não é? E aí depois de 5, que eu vou fazer 8 anos de casamento, eu aprendi. Não adianta eu querer ser desse jeito, ele me constrange. Eu fico com vergonha. Eu quero confusão e ele fica assim: tá bom, você vai ficar falando, e aonde a gente vai chegar nesse lugar? Aí eu falei: é verdade, eu preciso ter mais sabedoria. E ali Jesus me ensinou, irmãos. Nós temos que aprender a lidar na igreja, fazendo missões com vários tipos de pessoas. E Jesus nesta noite ele quer ensinar eu e você. Nem tudo é do jeito e da maneira que você pensa. Nem tudo é do jeito que você quer. Nem tudo é levado assim, irmãos. Eu achava que tudo tinha que ser assim. Ah, não, é assim, pronto, acabou. Ah, eu não quero saber. Não. Você tem que ter doçura nas palavras. Você tem que saber lidar com o ser humano. Foi para isso que Jesus nos chamou. A nossa essência tem que ser o amor. Não é a confusão, não é a discussão, não é a grosseria. Se fosse eu e Jesus aqui, se fosse eu e você, se fosse eu alguns anos atrás, falava assim: tá bom, então você não quer dar, então vou embora, não precisa mais não. E muitas das vezes o que falta na igreja é isso. Eu lembro quando eu não aceitei Jesus, eu usava uns cabelos assim de trança. Hoje em dia é normal, mas naquela época não era. É muito ruim, irmãos, quando a gente chega na igreja e a gente não está assim bem, igual todo mundo é aqui. Todo mundo faz assim. Parece que está entrando um ET. Quando entra uma prostituta, quando entra um homossexual, quando entra uma mulher com uma roupa mais curta, a gente olha assim, tipo, o seu olhar já julga a pessoa. E eu falava assim para minha irmã: ah, eu não quero ir não. Todo mundo lá fica olhando pro meu cabelo. E é isso que a igreja precisa mudar. Jesus ele não olha para mim e para você olhando a aparência, olhando a roupa, olhando o jeito que você está vestido. Jesus ele olha com amor, porque Jesus ele olha para o lado de dentro. E muitas das vezes é isso que a igreja precisa aprender, olhar para o lado de dentro. Para de julgar muitas das vezes quando você vê uma pessoa do lado de fora. Olha, peça para Deus dar sabedoria para você olhar o interior dela e colocar mais amor dentro do teu coração. A Bíblia diz que Jesus ele quebrou o protocolo. Naquela época não poderia falar com uma mulher sozinha. Só que Jesus ele tinha um propósito naquele lugar. E Jesus, todas as vezes que ele tinha um propósito, ele quebrava o protocolo. O problema da igreja de hoje, nós estamos vivendo a mesmice. É a mesmice que nós estamos vivendo. Nós temos que, irmãos, não parecer com o mundo, mas pedir sabedoria e estratégia para Deus, para poder lidar com algumas situações. Eu não estou falando que a igreja tem que se adequar ao mundo, jamais, nunca. Nós não podemos perder a nossa essência em Cristo.
Só que a gente tem que sair da mesma coisa. Nós temos que sair da mesma rotina. Louvado seja Deus. E pedir sabedoria e estratégia para Deus, para lidar com cada tipo de pessoa que adentra por essas portas. Muitas das vezes a pessoa ela vem uma vez e nem a pessoa que está na porta consegue receber ela com um sorriso. Porque muitas das vezes você, como obreiro, você está lá na escala, não queria estar, teve que chegar mais cedo, à força, e quando chega para receber, está com a cara fechada assim: Pai do Senhor. Como uma pessoa dessa vai voltar para a igreja? Eu lembro, irmãos, hoje eu estou no Vila Guilherme, vai fazer quase 20 anos. E eu lembro que eu cheguei nesse ministério tão derrubada, por causa de um abraço que a irmã me deu, eu fiquei na igreja. E muitas das vezes você não quer nem levantar do seu lugar para poder abraçar alguém. A gente fala assim: é porque está fulano conosco, levanta, dá um abraço. Ah, mas eu não tenho nada para falar. Muitas das vezes, irmãos, um abraço, ele vale mais do que 1000 palavras. Eu lembro que a irmã me deu um abraço tão gostoso, eu estava tão triste, eu me senti tão acolhida através daquele abraço, que eu fiquei lá, aceitei Jesus lá, e hoje estou pastoreando lá naquele ministério. Então muitas das vezes Jesus ele quer mudar o protocolo do teu culto. Jesus ele quer que você levanta da cadeira, se movimenta, fala algo da parte de Deus para alguém. Você é instrumento de Deus. Jesus não te chamou para vestir uma roupa bonita e vir para o culto domingo, louvar e ir para a tua casa. Jesus te chamou para se movimentar na obra de Deus. Você pediu para ser usado por Deus, só que você está muito acomodado na tua cadeira. A cadeira está muito gostoso para você. Cantar no grupo das irmãs está bom para você. E Jesus não quer só isso de você. Jesus ele não quer só isso de mim. Jesus te chamou para uma grande obra. Ainda que você tenha que enfrentar a mulher samaritana, ainda que você tenha que enfrentar o Golias, Jesus ele te chamou para uma grande obra. Louvado seja Deus. E muitas das vezes essa obra que Jesus te chamou, aos teus olhos pode não parecer tão grande, só que Jesus ele sabe a forma de trabalhar. Eu lembro de uma outra empresa que eu entrei, tinha uma moça que ela, todo dia ela queria almoçar comigo. E era uma menina chata, sabe? Aí eu falei assim: que menina chata. Ela não podia ver eu para almoçar, que ela ia atrás. Aí eu falei assim: quer ver? Vou começar a falar só de igreja para ela. Ela não vai querer almoçar comigo. Aí eu pegava minha Bíblia, começava a ler, lia os versículos para ela, colocava um louvor. E ela gostou, você acredita? Eu falei: não acredito que ela gostou. E um dia eu estava lendo a Bíblia no celular, ela falou assim para mim: nossa, tem Bíblia no celular? Eu falei: tem, dá aqui o seu celular que eu coloco para você. Resumindo, essa menina aceitou Jesus e hoje ela serve ao Senhor. Então, irmãos, muitas das vezes aquela pessoa chata que Deus ele colocou no teu caminho, porque tem pessoas que Deus apresenta para nós que parece que você não quer nem conhecer, até mesmo da família. Sabe aquela tia insuportável que você fala assim: eu não vou na casa dela. É lá que você tem que ir, porque Jesus quer usar você como instrumento naquele lugar. É bom a gente falar de Jesus para quem quer ouvir, irmãos, é muito bom. É bom a gente falar para Jesus para aquela pessoa que é simpatizante com o Evangelho. Eu quero ver você falar de Jesus para quem não quer ouvir. A mulher samaritana não queria nem conversar, quanto mais ouvir falar de milagre. E Jesus ele teve estratégia, ele falou para ela: olha, dá-me de beber. Ela falou assim: você sendo judeu e pedir água para mim, que sou mulher samaritana, você sabe muito bem que os judeus não falam com o samaritano. Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pediria e eu te daria água viva. Não pega essa conversa aqui, ela já viu que ela não estava falando com qualquer pessoa. Jesus ele falou para ela assim que se ele soubesse com quem ela está falando, ela pediria água para ele. Eu quero dizer para você que Jesus ele chamou eu e
você como uma fonte inesgotável. Louvado seja Deus. E por onde a gente passar, a gente vai jorrar essa fonte. A gente vai transformar vidas, a gente vai curar vidas pelo poder do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus, Ele quer hoje, nesse tempo, que a igreja se movimente, que a igreja se levante, que a igreja vai para fora, que a igreja não se acostume com a rotina que está vivendo. Sabe por quê, irmãos? E hoje Jesus me confrontou. É muito fácil quando a gente vai lá, toma banho, abre o guarda-roupa, falar com qual roupa eu vou. Eu tenho muita roupa para ir. Com qual sapato que eu vou? Com qual blusa de frio que eu vou? Só quero dizer para você que isso não é a realidade daí fora. A realidade que a igreja vive muitas das vezes não é a realidade daí fora. E nós estamos vivendo um tempo de que a igreja está muitas das vezes menosprezando aquilo que está recebendo aí dentro. Muitas das vezes a igreja, ela escolhe o culto que ela quer vir. No culto de domingo eu vou. No culto de quarta-feira, que é o culto público, eu vou. No culto de ensino eu não vou. E muitas das vezes uma pessoa está igual a mulher samaritana, precisando de um copo de água para poder beber. Mas não é uma água comum, é uma água que Jesus somente pode oferecer. E Jesus, Ele quer usar você como instrumento. Louvado seja Deus. Só que a gente está tão ocupado com a nossa vida que a gente já não quer mais ser instrumento de Deus. Eu lembro que quando a gente aceitou Jesus, a gente pedia para Jesus usar a gente. Jesus, me usa. Jesus, eu quero ser instrumento seu. Só que Jesus, Ele não quer usar você só aqui dentro para poder reger, para poder cantar, para poder louvar, para poder tocar, para poder ficar na porta. Não é só isso o teu ministério. Porque se você ler a palavra de Deus, todos nós somos missionários. A Bíblia diz que todos nós somos chamados para poder fazer o ide do Senhor. Então não é assim desse jeito. Deixa que a pastora convida alguém. A irmã que está na frente da missão, ela que tem que convidar alguém. Eu não vou convidar não. Os irmãos lá que estão envolvidos na missão que tem que convidar. Não, você também é um missionário dentro da obra do Senhor. Você pode convidar alguém e trazer alguém. É engraçado que a gente está fazendo culto de missão só para a gente. A gente está fazendo culto de missão só para a igreja. A gente faz festividade só para a gente. A gente faz culto de louvor só para a gente. A gente faz culto de ensino só para a gente. E muitas das vezes você tem a oportunidade de convidar alguém, mas você não quer mais convidar. Porque parece que Jesus é só para você. Jesus é bom para você? Jesus é bom para você? Jesus é bom para você? Levanta a mão e fala: Jesus é bom para mim. Jesus é bom para você, igreja? Então Ele pode ser bom para alguém também. Se uma coisa é tão boa para mim, eu quero passar ela para alguém. Isso é fazer missão. É muito bom, eu quero só para mim. Você percebe que quando você está doente e você acha um remédio bom, você não indica para alguém: olha, irmão, sabe o que é bom para gripe? Limão com mel. Sabe o que é bom para dor de barriga? Não sei o que de maisena. Só que parece que Jesus a gente quer só para nós. Eu já falei. Não quer ouvir, não adianta. Pastor, quer que vai lá de novo? Vai de novo na casa daquela mulher? Não quer vir, não adianta a gente ir. A gente vai de novo. Eu não vou não. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que fazer minha janta. Quem quiser ir que vai. Eu não vou lá na casa daquela irmã de novo não. Porque a irmã já conhece a palavra. Ela não vem porque ela não quer. Quanto tempo Jesus precisou insistir em você? Você também era um que não queria. Eu era um que não queria, irmãos. Eu lembro que teve uma vez que eu desviei, eu era da mocidade, e uma jovem foi lá em casa e falou assim: olha, Tatiana, Jesus tem amor na sua vida, volta para a igreja. Eu olhei para ela e falei assim: eu não quero ir, eu não sei o que você está fazendo aqui. Eu já falei que você não vim, que eu não quero ir para a igreja mais. Mas Jesus era tão na vida daquela menina que quando ela saiu, me deu uma dor de cabeça, menina. Eu fiquei 15 dias com dor de cabeça, fui parar no pronto-socorro, pastor. Aquela menina era crente,
seu filho lá dentro da tua casa, ele quer sim, mas é você que precisa continuar a orar. Parece que a igreja quer salvar só a tua casa, e muitas das vezes, porque Jesus não salvou a tua família, parece que você não quer mais ajudar a salvar ninguém. E nós sabemos, irmãos, que Jesus ele só vai curar a nossa ferida quando a gente for tratar a ferida de alguém. Se você quer salvação dentro da tua casa, começa a pensar na salvação aí fora. A partir do momento que você começar a pensar na salvação aí fora, Jesus salva dentro da tua casa. Jesus salva o teu filho, Jesus salva o teu marido, Jesus salva aqueles que estão afastados dentro do teu lar. Só que você precisa fazer o íntimo do Senhor. Vamos parar de viver essa rotina. Vamos parar de viver a mesmice. Jesus te chamou para uma grande obra. Não foi para você ficar sentado só assistindo um culto e ler a Bíblia só no dia que for pregar. Porque muitas das vezes a pessoa não quer fazer lição porque ela tem preguiça de ler a Bíblia, e quando ela sair fora ela vai ser confrontada. Irmão, se você não sabe ler, é uma coisa. Jesus ele usa. Se a pessoa não sabe ler, Jesus ele vai usar ela do jeito que ela sabe. Agora, se você sabe ler, aí está na hora muitas das vezes a gente tomar um chacoalhão e se preparar para poder fazer o íntimo do Senhor. Louvado seja Deus. Então nesta noite o Senhor está convidando o crente para poder ficar sentado na beira do poço esperando a samaritana chegar. E quando você estiver lá, Deus vai usar você para ser instrumento na vida dele. Jesus vai usar você para ser instrumento sobre a vida dela. Fazer missão vai muito além da gente se arrumar e vir para a igreja. Só que está acontecendo nos dias de hoje, muitas das vezes, é que a gente não convida o vizinho, que nem a gente tem bom testemunho. Por isso que muitas das vezes a igreja se encontra vazia. Porque como que você vai falar de um Jesus se você não dá bom testemunho? Muitas das vezes a vizinhança que você mora, ela observa você, porque você é a missão lá. Então nós como igreja, nós temos que olhar para dentro de nós a todo momento e vigiar e nos consertar para a gente poder trazer mais um. Isso é fazer missão. Ter uma vida posicionada, ter uma vida com Cristo de verdade, para a gente poder trazer mais alguém para o nosso lado. Ah, pastora, mas ninguém é perfeito. A gente não é perfeito. Só que nós somos Cristo por onde a gente passa. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que através daquele diálogo, Jesus ele revelou algumas coisas sobre a vida daquela mulher. A Bíblia diz que através da revelação que Jesus trouxe sobre a vida dela, aquela mulher aceitou aquilo que Cristo estava falando. Louvado seja Deus. E através daquele diálogo, Jesus trouxe cura sobre a vida dela. Louvado seja Deus. Jesus ele quer usar você como instrumento sobre a vida de alguém. Só que você vai ter que muitas das vezes mudar a sua rota, mudar o jeito a qual você está servindo a Deus. Você vai ter que deixar Deus conduzir você. Se for preciso Deus fechar aquela porta que está tão confortável para você, Ele vai ter que fechar. Se for preciso Deus tirar você daquela casa que você reformou, está bonitinha do jeito que você quer, Deus vai ter que tirar. Se for da vontade dEle, Deus vai ter que tirar. Se for preciso muitas das vezes Deus arrancar você do lugar que você está, para poder mudar a rota, para fazer a vontade dEle, Ele vai fazer. Porque é Ele que manda na tua vida. Assim diz o Senhor para mim e para você nessa noite. Não é a gente que decide, irmãos, o que a gente quer fazer. A partir do momento que você levantou a mão e disse: Senhor, esse aqui, é Ele que conduz o que você quer fazer. Não é que você faz do jeito que você quer. Então está na hora da gente sair da nossa zona de conforto e ficar lá na beira do poço esperando pela mulher samaritana. Essa semana Jesus vai colocar a mulher samaritana sobre a minha e sobre a tua vida. E ai de você se não estiver preparado algo da parte de Deus para poder falar para ela, hein? Se prepara, porque Jesus vai começar a estreitar a vida de algumas pessoas aqui. E não adianta ligar para a pastora para poder expulsar demônio, porque a pastora não vai, né, pastor? É você que vai expulsar. É você que vai ter que tirar, no nome de Jesus. Então consagra, jejua, se prepara, porque o negócio
estreitar. Porque é uma forma de Jesus chacoalhar você e colocar você para acordar. E dizer: meu filho, minha filha, eu quero mais de você. Vamos sair desse sono espiritual. Porque muitas das vezes, irmão, a gente não quer nem no lar olhar. A gente chama lá na igreja: vamos lá no lar fazer uma campanha. Vou nada, eu não. Vou pegar luta, entrar em campanha luta. Não, mas eu vou nada, pastor, eu nem orei essa semana. E se cair um demônio lá? Mas você vai tirar no seu nome ou no nome de Jesus? A gente já pergunta assim: mas por que você não quer isso? Está em pecado? Está em pecado? Fez alguma coisa errada? Não, pastor. A gente não vai no nosso nome, a gente vai no nome de Jesus. Porque hoje em dia está difícil até para contar cobreiro. Não dá para contar cobreiro. Vamos lá na cara. Não vou não, pastor, que eu tenho que ir, não. E tem uns que falam assim: eu não vou não, porque vai comprar essa briga aí, eu tô cheio de prova, eu tô cheio de luta. E tem uns que falam assim: eu não vou, porque senão vai vir a retaliação. Irmãos, a gente vive de prova em prova, isso é normal, todo dia nós tem prova. Então os pastores então tem que abandonar a igreja, né, pastor? Por quê? Que nós vai ter, então, que nós vai ter um, porque a pastora e o pastor aqui é retaliação da igreja inteira. Então eles vão morrer, então. Vai morrer. De tanta retaliação. Não. Nós estamos indo no nome de Jesus. Então para de arrumar desculpa. Eu não estou preparado. Então está na hora de se preparar. Jesus está avisando: se prepara. Meu Deus. Daqui a pouco a vizinha bate lá e fala: ô irmã Maria, vem aqui que meu marido está endemoniado. Aí você vai falar: não, vou ligar para a pastora Silva. A pastora falou para mim que ela não vai nem atender. Se vira. Você é obreiro. Jesus te chamou para uma grande obra. Você também tem água para dar de beber. Então nesta noite o Senhor está trazendo uma palavra de despertamento para a nossa vida. Se prepara, porque o negócio ele vai estreitar. Você gosta de missão? Você gosta do culto de missão? Então Jesus vai começar a colocar você para fazer missão de verdade. Sabe o que é expulsar a legião de demônio? Ficar a noite toda, sai um demônio, entrou no demônio, sai um demônio. E Jesus só vai deixar você sair de lá quando aquela vida estiver liberta. E não adianta correr não, porque pessoas vai começar a procurar você. E ai de você se não estiver preparado. Você não pode envergonhar o nome de Cristo. Então nesta noite a palavra que o Senhor tem para mim e para a tua vida: se levanta, vai para a beira do poço, porque tem muitas mulheres samaritanas te esperando lá. Amém? Que você venha ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Já deu o horário para nós passarmos do horário. Que Deus venha abençoar a vida de cada um em nome de Jesus.